Seminário O Futuro da Saúde. Ciência e tecnologia como estratégias de desenvolvimento. Promoção e realização Sindicec. Patrocínio Apvida, SESI, Sebrae, Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Apoio Grupo HDD, Pró-Hospital, Selene, Senac. Apoio institucional FENAES e SGH. Organização Prática Eventos. Em meio a tantas mudanças, algo continua igual. A saúde é o seu bem mais valioso. Depois que tudo passar, e claro, vai passar, você fará novos planos, visitará quem você mais ama e aproveitará cada abraço. E para realizar tudo isso, uma vida saudável é essencial, hoje e também no futuro. Por isso, o Apvida vai estar ao seu lado sempre. Apvida faz bem para você. Você sabia que o SESI tem serviços de saúde com preços populares? Com o SESI Clínica ficou mais acessível cuidar da sua saúde, com consultas em diversas especialidades médicas, exames laboratoriais, raio-x, ultrassom e outros. O SESI Clínica é aberto ao público e é fácil de encontrar pelo site, pelo app SESI Ceará ou pelo telefone 85 4009 6300. SESI Clínica, Centro, Parangaba e Maracanaú. A Assembleia Legislativa do Ceará sempre fez parte do seu dia a dia. Nesse período de pandemia, não seria diferente. Com a necessidade do distanciamento, inovamos e seguimos trabalhando mais unidos do que nunca em busca do que é melhor para todos os cearenses. Através da internet e da TV, entramos em milhares de casas para levar conhecimento ao maior número possível de estudantes. E destinamos todo o recurso em emendas parlamentares para ações de combate ao coronavírus. Diante da rapidez dos fatos, agimos de forma imediata e responsável. Simplificamos processos, aprovamos projetos, decretos, isenção de contas e muito mais, sempre pensando no bem-estar de toda a população. Juntos, entramos em campanha no combate ao coronavírus. Discutimos e aprovamos medidas que beneficiam as famílias cearenses, principalmente as que mais precisam. Autorizamos a contenção de gastos nos 3 poderes e incentivamos doações à saúde para abono aos profissionais da área. Diariamente, combatemos a propagação de mentiras, o aumento abusivo de preços e continuamos lutando por algo de valor incalculável, a vida de cada cearense. Quando tudo isso passar, estaremos ainda mais fortes, unidos e prontos para o que fazemos de melhor: superar. Assembleia Legislativa do Ceará. Senhoras e senhores, bom dia! Sejam muito bem-vindos a este segundo dia do seminário online O Futuro da Saúde, Ciência e Tecnologia como Estratégias de Desenvolvimento. Dando início à nossa programação técnica, assistiremos em instantes ao painel 5, que traz, para discussão, o tema O Futuro da Saúde no Brasil. Políticas de saúde, gestão, universalidade e modernização. Por gentileza, conheçam agora os nossos convidados. Ressalto que as perguntas poderão ser enviadas para o WhatsApp 85, código de área,
999660352. 85999660352. E para exercer a função de mediador deste painel, nosso convidado é o presidente da Federação Brasileira de Hospitais, Dr. Adelvânio Morato. Dr. Morato, bom dia. Uma grande alegria poder contar com a sua participação neste seminário. O comando dos trabalhos está com o senhor. Sucesso! Bom dia a todos. Em nome do presidente do Sindicato Estabelecimento de Saúde do Ceará, Dr. Aramici Bezerra Pinto, eu quero agradecer o convite de estarmos aqui participando desse belíssimo seminário. Vamos dar início. A Organização Mundial de Saúde, no dia 30 de janeiro de 2020, ela colocou o surto desta pandemia como a parte internacional, que nos mostrou, caracterizou como pandemia. E isso trouxe um grande desavenças, vamos dizer assim, no globo terrestre, e para não dizer no Brasil. E hoje nós falaremos desta estratégia, desse termo, que o futuro da saúde do Brasil, política de saúde, gestão, universalidade e modernização. Nós vamos fazer um pequeno comentário sobre o tema, para que nós possamos passar as perguntas para os nossos colegas participantes. O tema sugerido deste debate propõe uma reflexão dos nossos 32 anos do SUS. Durante anos, nos orgulhamos de ter de ter um atendimento globalizado, um atendimento integral, universal e gratuito. Nós temos no SUS uma idealização extremamente arrojada para que possa atender mais de 200 milhões de pessoas. Então, isso mostra o grande trabalho que vem fazendo o SUS nesse tempo de 32 anos. Para vocês terem uma ideia, nós somos modelo de imunização mundial. Tem várias nações que nos copiam. Nós somos também referência no tratamento gratuito de doenças infecciosas, transplantes de órgãos, né? Contamos com um sistema extremamente organizado do ponto de vista das atribuições de responsabilidade de cada público federado. Contudo, tem as suas discrepâncias. Nós temos as grandes dificuldades em grandes hospitais e tratamento de grandes complexidade em muitos dos nossos municípios, devido ao tamanho. Eu digo que o Brasil ele não é continental, ele é transcontinental. Cada estado é um Brasil. E isso traz uma grande dificuldade na operacionalidade do Sistema Único de Saúde. Nos mostrou umas certas fragilidade de especialistas nos interiores, mostrou também uma fragilidade no número de leitos em muitos dos lugares do Brasil. Mostrou também uma fragilidade em termos de cirurgias. Nós temos muitos municípios onde tem grande número de filas para fazer cirurgias eletivas. Então, como resolver isso? Como discutir isso? Nós precisamos tentar, juntamente com todos os governos municipais, estaduais e federais, chegar a um consenso. E eu queria adentrar mais dois itens nesta nossa fala, que é o subfinanciamento do sistema de saúde e também da vontade política. Nós precisamos de ter a vontade política envolvida, porque senão nós não conseguiremos ter nenhum sucesso em todos os nossos trâmites. Gestão. É recorrente os noticiários que nós vimos cada dia, os desperdícios,
a dificuldade em compras de medicamentos, compras de OPMS, o subfaturamento. Então, nós realmente precisamos de uma gestão mais competente, mais qualificada. Nós precisamos fazer com que os gestores, não os gestores dos grandes hospitais, os gestores dos pequenos, dos médios hospitais, tenhamos uma qualificação mais adequada. Né? A universalidade, ainda que nós estamos falando do SUS, que teoricamente é o sistema mais completo que nós temos no Brasil em termos de atendimento, mas o SUS, ele tem uma teoria, a prática ela é diferente. A prática ela não consegue ter esse atendimento em todos os municípios equalitariamente, devido a algumas dificuldades de acesso, devido à dificuldade de próprio profissional, dificuldade da obtenção de muitos aparelhos, de poder ter um atendimento de qualidade nos pequenos municípios, e que nós temos que entender que a saúde ela não está somente nos grandes centros. Nós temos que levar a saúde em todo o território nacional. E, para isso, nós temos que atingir o pequeno, médio e o grande hospital. Nós temos que ter essa conscientização para que possamos ter um futuro melhor. Porque, durante uma pandemia, nós temos um estrago. Nós temos, eu digo que é como uma tsunami. A hora que você olha, você vai entender o estrago que isso aconteceu. Mas nós temos que ter o nosso aprendizado com isso. E, por fim, a modernização. A modernização, ela faz parte do dia a dia dos hospitais. A tecnologia. Mas, quando nós falamos de público-privado, nós temos uma grande dificuldade, que é o investimento na área da saúde pelos nossos governantes, municipal, estadual, federal. Nós temos exemplos graves. Hospitais públicos, eles não conseguem manter funcionando, por exemplo, um tomógrafo, porque eles não têm aquela mão de obra de manutenção. Vai utilizar, chega no ponto, ele fecha. Quando você chega no hospital privado, você tem uma visão de gestão, de modernização diferente. Muitas vezes as pessoas falam, mas é diferente como? É diferente porque tem investimento. Aí o investimento que nós estamos falando não é só na tecnologia, é investimento em pessoal, é investimento em gestor, é investimento estrutural. Então, é uma grande disparidade que existe o público e o privado, e que a gente precisa tentar mostrar aos nossos governantes que nós precisamos trabalhar no mais próximo possível da igualdade. Feita essa breve reflexão, eu introduzo aqui a minha opinião, que é sobre o subfinanciamento e a vontade política. A Federação Brasileira dos Hospitais sempre vem trabalhando no intuito de mostrar que é necessário a parceria público-privada. Uma parceria público-privada consciente, transparente, e que possamos ouvir o paciente, o município, o pequeno hospital, o Estado e o governo federal. A parceria ela não pode ser unilateral, com um universo de interesses unilaterais. O interesse da parceria público-privada ela tem que ser única, é a nossa população. Então, eu entendo que nós teríamos uma grande oportunidade de pegar toda essa expertise dos hospitais privados, todo o âmbito de atendimento nacional do SUS, com todos os benefícios do SUS. O SUS, com todas as suas dificuldades, tem grandes benefícios e que nós teríamos que melhorá-lo e absorver juntamente com as duas partes, público e privado. Então, mais uma vez, eu quero agradecer e nós vamos direcionar as perguntas e eu quero dizer a todos que estão nos ouvindo que pode mandar as perguntas que, no possível, a gente será encaminhado. Eu vou iniciar
com o meu grande amigo, o Dr. Jurandir Frutuoso, que faz um belíssimo trabalho. Eu digo a ele comentando comigo nos bastidores, segundo ele era para ficar 2 anos, já tem 14, eu quero que fique 20, viu, Jurandir? Porque a gente precisa de pessoas como você aí, porque nós precisamos entender que nós temos que ouvir uns aos outros. Não adianta tomar decisões de cima para baixo. Nós temos que tomar decisões onde iremos atingir a população, e para isso precisa de ter a opinião de todos. Doutor Jurandir, a complexidade do setor saúde e suas inter-relação com os outros setores de governo exige um planejamento em prazos mais longos. Como você enxerga o futuro do sistema de saúde brasileiro? Bom dia, doutor Morato, bom dia, doutor Eduardo, é um prazer estar com vocês aí nesse momento, nessa live, e eu disse que para mim também é melhor ainda porque eu estou fazendo um evento onde eu posso dar um bom dia ao nosso amigo presidente, doutor Aramici, a Edith, que organiza, a Marcel, enfim, a todos que estão nos ouvindo. Eu gostei muito da sua introdução. Eu penso que o senhor trouxe vários elementos para essa conversa e que, se o tempo permitisse, daria para a gente explorar um a um e poder passar para quem está nos vendo a nossa compreensão do sistema de saúde, os seus problemas, os seus pontos fortes, os seus pontos fracos e algumas estratégias de como resolvê-los. Mas eu começo com uma afirmação. A minha afirmação primeira, que eu sempre costumo introduzir, é que os sistemas de saúde do mundo estão em crise. E isso vem ao longo dos anos. Algumas ideias surgiram aí há 10, 15 anos atrás, mas nem sempre isso é possível colocar em prática, porque vários fatores intervêm para que o sucesso não aconteça plenamente. A segunda afirmação que eu faço, eu vou tirar dos jornais de hoje, né? A gente abre os jornais do Brasil hoje, ontem, semana passada, e de repente a gente começa a perceber uma mudança de avaliação por jornalistas, por profissionais, por políticos, por gestores, do próprio Sistema Único de Saúde. A pandemia, ela destroçou, e o termo é esse, ela destroçou o sistema de saúde do mundo inteiro. Previa-se um colapso no Brasil, porque a gente via com o sistema com vários problemas, problema de financiamento, desafio de gestão, desafio de formação de recursos humanos, desafio de incorporação de tecnologia, próprio controle social, vários outros desafios que vinham testando a paciência do povo brasileiro. Aí, de repente, chega a pandemia e o sistema não colapsou. A gente lembra bem dos colapsos até de cemitério, como aconteceram no Amazonas, mas o sistema, apesar de rodar com 80% ou 90% de ocupação de leitos de UTI em vários estados, durante o processo agudo da pandemia, ele não colapsou. E isso surpreendeu o mundo e surpreendeu o Brasil. Surpreendeu o Brasil pelo fato de as pessoas não terem o conhecimento e a curiosidade de conhecer o sistema por dentro, como o senhor conhece, e acaba de demonstrar isso na sua introdução. Esse desafio de como a gente fazer esse sistema no futuro depende de algumas variáveis. A principal delas, eu penso que está no que o senhor também colocou, que é a questão da vontade política. O Brasil criou o sistema em 1988, baseado em bases sólidas de um sistema que tivesse fundamento numa compreensão social mais intensa, mas já ali não foi lhe dado o recurso financeiro suficiente para ele cumprir os preceitos que estavam sendo colocados na Constituição brasileira. E o senhor também falou disso. O subfinanciamento crônico do sistema de saúde, ele tirou do sistema de saúde a coisa primordial, que foi a velocidade da sua evolução. Ele não o matou, mas ele não permitiu que ele evoluísse na velocidade que precisaria ter evoluído para dar ao povo que manda o artigo 196 da Constituição brasileira. E aí, caminhando para o final da resposta, porque o Eduardo também vai falar, porque o senhor colocou muitos temas, eu tive que explorar um a um. O Brasil, o sistema público de saúde do Brasil tem 3,6% do PIB. Isso é um absurdo.
tudo que nós construímos e a resposta que nós temos dado na pandemia, com construção de quase 20 mil leitos de UTI, eles foram feitos pelos estados e pelos municípios. Dos 20 mil leitos de UTI que foram construídos no Brasil, nesses 4 meses, apenas 480 foram feitos pelo Ministério da Saúde. Compra de EPI, compra de insumos, readequação da força de trabalho, tudo isso foi feito por estados e municípios com esse parco recurso. Porque desses 3,6 do PIB, eu comparo com sistemas universais do mundo, como o sistema inglês, italiano, espanhol, da Costa Rica, sabe? Esses sistemas que são universais no mundo, eles têm, no mínimo, 7% do PIB, fora o espanhol, que tem 6 ponto alguma coisa. E nós temos 3,6%, e fizemos esse SUS crescer apesar disso. Quer dizer, aí se colocar, mas 9% do PIB é gasto com saúde. Só que 5,4% é dinheiro do particular, não é dinheiro público. Então, essa questão do subfinanciamento que o senhor colocou é um tema que cabe só aí um debate intenso sobre o assunto e que a gente vai ter que enfrentar, porque, fechando, o que nós colocamos de positivo no sistema, que respondeu à pandemia, apesar das suas dificuldades e das suas deficiências, ele precisa agora que está sendo entendido como um sistema eficiente, que seja lhe dado o cuidado e o trato necessário para que ele possa, além de sobreviver, crescer e melhorar, para que possa fazer melhores para os sentidos. Então, o que nós podemos esperar do futuro da saúde do Brasil? Mais compromisso político, e o senhor está certo, mais compromisso político, ou seja, que se reflita no orçamento, mais compromisso com a força de trabalho, que lhe reduza o sacrifício de trabalhar se expondo a riscos, porque não lhe é dada a condição necessária para que ele faça um trabalho de qualidade. Nós precisamos estudar profundamente a formação de saúde no Brasil, dirigindo as faculdades, que principalmente as públicas, para formar uma força de trabalho adequada para o que o sistema prega. Nós precisamos trabalhar intensamente a recuperação do nosso parque nacional. Não dá para depender, numa hora de uma pandemia, por exemplo, que se tem até máscara, uma simples máscara dessa aqui, você tem que buscar fora, porque o Brasil não tinha. Não é possível que hoje, dia 19 de agosto, nós temos leitos de UTI fechados, porque nós não temos sequer medicamentos para fazer a intubação dos pacientes. E aí, eu que acompanho isso no dia a dia, eu vou vendo o que vai acontecendo. Ontem foram 40 leitos fechados no Tocantins e um hospital de Brasília também, reduzindo a internação porque não tem um kit de intubação. Essas dificuldades, nós temos que trabalhar como sociedade, nós temos que trabalhar como povo brasileiro e nós temos que trabalhar em parceria público e particular, público e privado, numa mão única de compreensão de que a união do sistema, a união dos interesses, tem que ter o único objetivo, a saúde sanitária do Brasil e a felicidade do povo brasileiro. Eu acho que o tema é muito longo, muito extenso, e eu me aluguei um pouco nesse princípio, mas podemos explorar isso no andamento do debate, senão eu não vou permitir que meu amigo Eduardo fale e coloque as suas posições. Desculpa, Eduardo, ter me alongado um pouco. Obrigado. O senhor está fechado. Desculpa. Obrigado, Jurandir. O tema ele é muito extenso, mas você foi brilhante mais uma vez e mostrou um cenário macro e que a gente vai dar sequência. Vamos passar a pergunta agora para o Eduardo Barros. O Eduardo, eu quero fazer uma menção rapidinha sobre o Eduardo. O Eduardo é um diretor da Hospitalar, a maior feira da América Latina, é uma das maiores do mundo, e que traz também grandes partes que vai fazer parte deste futuro da saúde. A parte tecnológica, a parte de equipamento. A Hospitalar gera cursos importantíssimos sobre qualificação, sobre gestão, tudo isso. Então, vamos passar a pergunta para o Eduardo. Eduardo, sabemos que a capacidade de compra do setor saúde público e privado é bem diferente. A margem de preço também é bem distinta. Há uma grande diferença competitiva, visto que os hospitais privados de menor porte
além de ser um dos maiores pagadores de imposto deste país, compram por valores muito maiores que os oferecidos para os hospitais da rede pública, visto que sua aquisição e compra são em menor quantidade. Como você enxerga, depois de tudo que enfrentamos nesses últimos tempos, que esses processos de compra podem ser oferecidos a esses dois mercados de forma mais equilitária? Seja bem-vindo, Eduardo. Pronto. Bom dia, Morato, Jurandir. Obrigado pela oportunidade de estar aqui representando a Hospitalar em Informa nesse simpósio. Prazer estar aqui com vocês. Primeiro, eu queria pedir desculpas porque eu estou num lugar um pouco mais rural aqui e pode ser que apareçam uns sons irritantes de passarinho. Infelizmente, eu não consegui combinar com eles para eles não cantarem enquanto eu estou na palestra. Pode ser que o canto dos passarinhos façam vocês que estão assistindo a gente aqui prestarem mais atenção na minha palestra ou não, mas isso eu não tenho como controlar, né? Bem, o que eu queria dizer aqui é que o que eu vou tentar fazer ao longo desse painel é trazer um pouco da experiência que a gente tem e está tendo com tudo isso, mais do que especificamente tocar em temas específicos da área da saúde, porque eu acho que os outros palestrantes que estão aqui vão fazer isso com muito mais profundidade e propriedade, porque tem a prática, né? Então, o meu objetivo é trazer um pouco dessa experiência, um foco no que nós somos. Nós somos uma empresa de marketing, business to business, né? E com o objetivo de conectar empresas e pessoas ao longo do ano através de conteúdo, através de relacionamento e negócio. Esse é o nosso propósito. E aí, com base nisso, vocês que estão assistindo a gente, talvez possam fazer alguma analogia e tirar alguma coisa disso, né? Bem, falando em suprimentos, sim, né, existe essa desvantagem de escala dos pequenos, né, e o sistema de saúde está espalhado pelo Brasil inteiro, continental, né, tem hospitais aí em todo canto, mas acho que a primeira coisa que um hospital médio e pequeno precisa fazer, e precisa de ajuda também, antes de tentar se coordenar numa escala maior, tentar otimizar e olhar para si mesmo e ver, será que eu estou conseguindo tirar o máximo do que está disponível para mim dos recursos? Então, quando a gente fala de compras, a gente fala de cadeia de suprimentos. Quando fala de cadeia de suprimentos, a gente está falando de planejamento de demanda, né? Quanto eu preciso comprar, quanto eu preciso estocar e tudo. A parte de negociação e compra também é possível ser otimizado. A parte de monitoramento de entrega, que pode estragar todo o resto se não for bem feito, e a parte de pagamentos. Importante essa parte de pagamento, talvez tenha uma ideia aí de como melhorar. Então, assim, se eu sou um hospital pequeno, será que eu realmente estou usando as ferramentas de planejamento adequadas? Porque se eu não estou usando ferramentas de planejamento adequado, eu vou comprar, meu índice de compra de urgência vai ser enorme, que é muito comum, né? E uma parte das compras de urgência é a questão do negócio, da área da saúde, o hospital tem compra de urgência, mas uma parte grande é deficiente de planejamento. A gente sabe que compra de urgência eleva o preço em mais ou menos 14% para uma cesta aí de medicamentos e materiais de consumo. Isso é muito, né? 14%. Imaginar a margem de um hospital, né? Despesa de suprimentos aí deve gerar em torno de, sei lá, 30 para 40% da despesa de um hospital. Então, imagina o impacto aí. Então, tem um potencial. Se você planeja melhor, você carrega menos estoque, você empata menos capital e você compra menos urgência. Beleza, aí eu vou comprar. Obviamente, todos os hospitais deveriam estar numa plataforma de compras, né? A plataforma de compras é onde tem mais concorrência. Então, se você não tem escala, pelo menos que você esteja num ambiente de alta competitividade, tendo acesso a fornecedores do Brasil inteiro. Para você ter acesso a fornecedores do Brasil inteiro, você tem que ter tempo para receber, e aí tem que ter um bom planejamento. Então, aí você já vai conseguir ganhar, né? Depois você vai monitorar a sua entrega, porque, de novo, se a sua entrega não chegar, você vai ter urgência. E tendo urgência, você vai estragar todo o processo. Então, aí você vai se otimizar, né? Então, existem plataformas de planejamento voltadas para a área da saúde, com custo acessível para hospitais pequenos, plataformas de compras também, algumas, né, importantes,
que trazem resultados disponíveis também para hospitais pequenos, acessíveis. E aí, finalmente, tem um ponto que ninguém toca ainda, que assim, nada disso funciona se, já vou terminar aqui, se o hospital tiver problema de crédito. Se o hospital tem problema de crédito, ele não consegue ter uma negociação com vários fornecedores, ele fica dependente dos fornecedores que estão ali perto, vai pagar mais caro, né? E aí, como é que você resolve esse problema de crédito? É um problema que muitos hospitais têm, né? E aí eu acredito em duas coisas. Acho que o empreendedorismo é uma coisa incrível, que pode solucionar problemas. A gente tem aí as fintechs que estão crescendo. Então, a gente está vendo fintechs que estão trabalhando com antecipação de recebíveis. Então, talvez, por exemplo, os hospitais do SUS, por exemplo, né? Os filantrópicos, né? Por que não ter um sistema eficiente de antecipação de recebíveis? O que eu digo antecipação de recebíveis? Esse título, quem vai pagar esse título para o fornecedor não é mais o hospital, né? É quem comprou esse título do hospital, certo? Quem comprou esse título do hospital. E aí, como é que você reduz o risco disso? Quando você pega e empacota um monte de títulos de hospitais num fundo de direitos creditórios, que é um instrumento que existe, graças a Deus o sistema financeiro brasileiro é ultra desenvolvido, você empacota isso num fundo de direitos creditórios, um FDIC, né? Aí o risco consolidado cai. E aí, se você tira o risco de crédito do hospital e passa para um fundo, aí esse fornecedor, né, vai ter mais segurança, talvez, você amplia a capacidade as opções para o hospital. E aí, quem vai talvez bancar esse fundo, né? Quem vai comprar esse fundo? Talvez o poder público, talvez um banco público, se você olhar, querendo viabilizar uma melhor situação de negociação para os filantrópicos, possa ele ser o cotista desse fundo, né? Como é um fundo que está diversificado, o risco cai, e um banco poderia assumir isso. Então, acho que umas ideias aí possíveis. Obrigado, Eduardo. Muito bom, muito obrigado. Vamos voltar para o doutor Jurandir. Doutor Jurandir, em tudo que enfrentamos ultimamente, compreendemos que a gestão dos hospitais ganhou muito aprendizado, deixado por toda esta crise. Qual a herança deixada por tudo isso? Considera que a partir de agora ficará para os gestores e profissionais do setor? Isso. Os hospitais, o Eduardo, eu disse no início, vou repetir agora, o Eduardo vou ter que procurar o Eduardo para ele ensinar um pouco disso que ele sabe, que eu acho muito relevante você ter esse grau de conhecimento técnico que faz com que você melhore, na verdade, a gestão daquilo que você cuida. Os hospitais do Brasil, eles foram tomados de súbito por uma necessidade de responder à pandemia. E é bom entender que essa pandemia chegou exatamente no momento em que o sistema era insuficiente. A prova dessa insuficiência está na quantidade de mandados judiciais, a judicialização, ela caminha muito nesse sentido, na insuficiência. E mesmo assim, os hospitais foram precisando dar conta dessa necessidade. Muitas adequações tiveram que ser feitas na estrutura. Muitas adequações. As ampliações de leitos, elas se deram em estruturas hospitalares existentes, algumas ainda estavam inativas e outras foi preciso serem construídas. Então, o sistema de saúde, tanto público como privado, precisaram dar conta e dar resposta a essa necessidade. Não foi fácil. Tiveram que adequar a estrutura, tiveram que mudar processo de trabalho, tiveram que treinar, contratar e treinar uma força de trabalho, treinar a existente e contratar e treinar a força ampliada para dar conta também dos leitos crescentes. Essa necessidade de adequação gerou a necessidade também de você reformular e adequar o financiamento dessas estruturas. Esse desafio está dado, ele está posto, e ele não cessa com o fim da pandemia, que também não vai demorar ainda, que vai demorar ainda a cessar no Brasil. Qual é a herança de tudo isso? A herança de tudo isso está, de maneira muito clara, que o senhor fala muito público-privado, eu também falo.
Nós nos socorremos, por exemplo, do projeto do PROAD, que é um programa de governo que é feito com isenção fiscal para os hospitais de excelência do Brasil, os 5 hospitais grandes do Brasil, o Einstein, o Hospital do Coração, o Sírio-Libanês, o Moinhos de Vento, e esses hospitais nos socorreram muito, dando, pelo projeto do PROAD, dentro também do Todos pela Saúde, algum tipo de assessoria que levaram a gente a entender que é preciso a gente estar sempre procurando estratégias novas de gestão das unidades que você cuida. Eu acho que o grande legado dessa história toda vai ser que nós temos que estar permanentemente preparados. Por quê? Porque nós tínhamos 2 pandemias por século, nós passamos a ter 2 pandemias por década. Quando será a próxima? Então, esse legado vai ter que ser escrito e vai ter que ser posto para que as pessoas tenham isso como memória, para que não se surpreenda na próxima que chegar aqui. Portanto, o grande legado é a necessidade de aprendizado sempre, com o público e com o privado, e essa associação tem que se dar de maneira bastante harmônica, porque está provado também que um depende do outro. Não tem sistemas estanques. Eles têm que estar casados e trabalhando juntos, respeitando cada um a sua expertise, ao mesmo tempo, trabalhando junto, comumente, com os nossos objetivos, que é salvar as pessoas. Obrigado, Jurandir. Eduardo, dizem que a maioria das empresas surgem nas crises. O que o coronavírus ensinou que o mercado da saúde brasileiro não estava preparado? Essa é uma pergunta bem desafiadora, né? Eu acho que a área da saúde no Brasil, ela é acostumada, ela é resiliente, né? Ela é acostumada a lidar com crises, e isso ajudou. E ela tem uma capacidade de adaptação, né? E o que a gente viu é que no final dessa pandemia a gente vai, se você fosse em cada lugar do Brasil conversar com as pessoas, você ia ver histórias incríveis, né? Que podem ser contadas, né? De pessoas é uma área que já tem muito propósito, né? E quando você tem uma crise e você perde a referência, você se agarra no seu propósito e aí e você encontra uma solução. Eu acho que a gente talvez veja milhares de soluções aí que aconteceram na ponta, conversando com quem estava na linha de frente. Então, por que eu digo isso? Porque, e eu vou falar uma história aqui um pouco do que aconteceu com a gente, mas a gente acha que no final do dia, com a tecnologia que facilita a conexão entre as pessoas, a gente acredita muito na solução através de microcomunidades, né? Microcomunidades. E com a tecnologia, elas poderem ser nutridas. Como é que você inova? O potencial para transformar, inovar, ele está na ponta. Então, esses hospitais pequenos, eles têm tanta gente ali, tanto potencial, só que para você inovar, você precisa de 3 coisas, né? Você precisa de input, e aí você precisa de combinação. Lá na ponta, a pessoa vai combinar tudo isso com a realidade dela e vai ter o output, que é a execução. Então, acho que a tecnologia ela vai ajudar que as microcomunidades tenham o input, elas tenham muito mais fluxo de expertise e de informação, para que lá na ponta elas consigam combinar tudo isso e aí ter as suas soluções, né? Então, isso é como a inovação acontece, né? Eu não acredito que seja do macro para o micro, acho que é no micro que ela acontece. E aí, dito isso, por que eu estou falando isso? Por exemplo, no nosso caso, a gente, enfim, todos os eventos foram cancelados no mundo da empresa, né? A Informa tem mais de 500 eventos no mundo, em diferentes segmentos. Na área da saúde, a gente tem 14 feiras no mundo e mais de 100 congressos, e, de repente, tudo foi cancelado, né? A Feira Hospitalar foi movida para 2021, os outros nossos eventos no Brasil, o Healthcare Innovation Show e o Saúde Business foram também movidos para 21. E aí a gente tem todo esse recurso disponível, toda essa competência, e um parênteses aqui, a experiência que eu trago aqui não é minha, a experiência que eu trago aqui é de todo o meu time no Brasil,
que está trabalhando e está aprendendo violentamente com isso. Então, a gente cancelou isso aí, todo esse potencial que a gente faz, né? A primeira coisa que a gente fez foi, a gente precisa, nosso propósito é de conectar empresas e pessoas, a gente tem que correr para o nosso propósito e tentar cumprir ele. Lá no começo da pandemia, a gente participou dessa busca frenética por ventiladores, isso é uma outra história que um dia eu conto. E aí depois a gente falou, a gente tem todos esses eventos do mundo cancelados que a gente faz, e aí a gente resolveu montar um evento global para retornar para toda a comunidade que apoia a gente o ano inteiro, né? E aí a gente criou o Omnia Health Life, um evento global unindo todos essas feiras no mundo, aberto, grátis para toda a comunidade da saúde. Fazia muito sentido, a maior parte dos nossos eventos está em países em desenvolvimento, fazia muito sentido um evento tudo absolutamente grátis, e também para todas as empresas que apoiam a gente nos nossos eventos, os expositores, eles também podiam participar sem custo, né? Então a ideia foi fantástica, o conteúdo foi fantástico, a gente teve participantes de 150 países, expositores de 40 países, e aí, qual foi o grande aprendizado disso tudo, né? Não adianta você quer entregar conteúdo, quer entregar relacionamento e negócios, né? Então não adianta você é só um player, nós somos a organizadora. A gente organizou um negócio novo, não é? Mas se os outros dois que estão envolvidos, eles não souberem como eles se posicionam nesse negócio novo, não vai funcionar. E quais são os outros dois? As empresas que participam e a comunidade dos visitantes, enfim, que estão participando. Então, se eles não souberem como atuar nesse novo modelo, e a gente acha que, poxa, a gente faz eventos, beleza, a gente coloca um evento, organiza ele perfeitamente, convida e coloca as pessoas certas ali dentro, e elas já sabem como operar ali naquele modelo. Então, a gente não se preocupa com a parte de como eles vão fazer negócio, como eles vão se relacionar, eles já sabem. Você oferece um modelo novo, você tem que engajar, né? Você tem que ajudar, e a responsabilidade de quem organiza, explicar para as pessoas como elas vão atuar ali, né? Senão não vai funcionar, né? Então isso é que aconteceu ali, né? Não houve, no final do dia, esse engajamento, né? O físico para o digital tem esse aprendizado. Então, sim, essa responsabilidade por levar o conhecimento e explicar como fazer, a gente tem que fazer. E aí a tecnologia ajuda que isso vá na ponta, para os hospitais pequenos, né? Mas eu acredito que são eles que vão encontrar ali a solução para isso. Só que a gente tem que aproveitar a tecnologia para que a gente ajude a formar essas microcomunidades e levar o conhecimento para lá. Obrigado. Obrigado, Eduardo. Dr. Jurandir, nunca foi tão rápido a absorção de tendências e novas tecnologias como nesse último tempo. E a telemedicina veio para revolucionar o mercado. Qual a tendência de modernização e direcionamento adotado a partir de agora pelo CONAS? O mundo mudou e mudou rapidamente. E acho que essa área que o senhor toca agora aí, ela é o melhor exemplo. Eu estava ouvindo o seu Bem-te-vi cantando, o Eduardo. Vou colocar no mudo aqui. Pois não, deixa lá, deixa aberto. Deixa cantar. Claro, deixa lá, entendeu? Isso é uma prova de que eu consegui ouvir de longe. Mas a telesaúde, ela teve um enorme crescimento em função da pandemia. Aqui no Brasil, principalmente, a emergência causada pela pandemia fez com que, inclusive, o Conselho Federal de Medicina aprovasse, em caráter de excepcionalidade, por meio de ofício ao Ministério da Saúde, o uso para o atendimento à distância de pacientes. O CONAS, ele já vem há algum tempo buscando se inserir e utilizar essas novas tecnologias no seu trabalho do dia a dia. Isso é uma busca permanente. Tanto a teleassistência, a teleconsulta, como a teleeducação, frequentemente é usada pelo CONAS, a gente já vinha nesse processo por muito tempo. Só para dar alguns exemplos, nós temos, por exemplo, teleassistência, e aqui no DF, orientando gestores para a implantação, que nós criamos um guia orientador para o enfrentamento da pandemia na rede de atenção à saúde, com o CONASEMS. Criamos esse guia,
e já implantamos em mais de 20 estados em pouco mais de 2 meses, usando exatamente as tecnologias que nos permitem chegar a cada estado. A nossa preocupação com esse processo é que nós temos a certeza de que a segunda onda é quase real, mas a terceira já vai acontecer, que foi a ausência de oferta, de oportunidade aos pacientes portadores de doenças crônicas, que não puderam ir às unidades de saúde porque ela não estava aberta, e que não puderam ir porque ele não quis ir por medo. Isso vai gerar um manancial de agravamento de condições de pacientes, principalmente portadores de diabetes, de hipertensão, de câncer, e isso vai levar a uma complicação do sistema de saúde e, quem sabe, uma mudança do perfil adoeceu do Brasil acelerada exatamente por essa falta de oportunidade. Nós criamos, então, esse guia e estamos aplicando ele todinho por como fazer a teleassistência, como monitorar o paciente, como manter a verificação do seu quadro clínico, a evolução dele por esse caminho. Já na teleeducação, a gente promove semanalmente lives, onde a gente compartilha experiências exitosas do enfrentamento também da pandemia. Às sextas-feiras, às 17 horas, nós temos sempre 2, 3, 4 profissionais tentando levar essa informação ao Brasil como um todo através da teleeducação. Na teleconsulta, a gente também apoia essas ações da pandemia por ocasião das tutorias que a gente faz da planificação da atenção primária à saúde no CONAS já há algum tempo, tá? E, para terminar, a gente teve a oportunidade de criar, através do PROAD, com o Hospital Albert Einstein, em 2019, um programa de telemedicina que foi implantado na região norte, onde é uma região que tem dificuldade de acesso, onde o paciente faz TFD até para buscar consulta, uma receita especializada, e a gente implantou na região norte, em 7 estados, 120 ambulatórios, com 7 especialidades e 60 pontos de emergência e urgência em cardio e neuro. Infelizmente, tivemos que mudar esse destino, porque a pandemia chegou e nós tivemos que mudar o processo de trabalho. Portanto, o CONAS já vem se preparando e já vem colocando em prática essas novas tecnologias, essas novas estratégias que vão ficar, não adianta, elas vão ficar, porque essa vai ser um dos grandes legados. O primeiro legado que nós vamos ter no SUS é entender que, em tempo de pandemia, a coordenação do processo dessa pandemia de enfrentamento tem que ser do governo central. Ele não pode ser abandonado. Ao ser abandonada, você leva ao que está acontecendo. Esse é o primeiro ponto. O segundo é o uso das novas tecnologias. Nós vamos ter que aprender a usar e, efetivamente, vai ter que ficar, porque isso é um processo que está dado no mundo e aqui não pode ficar esperando por muito mais tempo, porque isso ajuda. Você melhora o acesso, melhora a competência e efetiva realmente uma medicina de oportunidade para todas as pessoas, sem prejuízo da qualidade. Portanto, eu acho que esse é um grande trabalho que tem que ser insistentemente perseguido para que ele seja efetivo no Brasil como um todo. Obrigado, Jurandir. Eduardo, a Hospitalar é o maior evento de saúde da América Latina e atua há quase 3 décadas, apresentando os principais fornecedores da saúde do Brasil e do mundo, além de sempre apresentarem uma programação científica que dialogue com todas as principais áreas da saúde. Quais as inovações e novidades que a Hospitalar vai apresentar para os hospitais em seu próximo evento? Bem, nossos próximos eventos esse ano serão todos digitais, com todo o aprendizado que a gente já fez, com as coisas que não deram certo, a gente acha que a gente tem uma chance maior de fazer funcionar o evento. E então interessante, né? A gente vai ter agora o Healthcare Innovation Show, o RIS, que é o nosso congresso de inovação. A gente está super empolgado com ele, porque teve uma aceleração de tudo, né? Com essa pandemia, uma produção gigante de conhecimento e de aprendizado. Então é um palco
por ser um evento de inovação, um palco fantástico para isso. Vão ser cinco palcos, na realidade. O fato de ser digital faz com que a gente consiga trazer duas coisas super interessantes. Faz com que o RIS ele esteja acessível para... A gente está falando muito aqui como é importante levar conhecimento na ponta, né? Que ele esteja acessível para os profissionais de saúde do Brasil inteiro. Muitas vezes não poderiam vir para um evento físico de 2 dias aqui em São Paulo, sair lá de onde quer que estejam. Então, isso é uma oportunidade. E também speakers de vários cantos do mundo, né? O tema, a pandemia aproximou os desafios dos sistemas de saúde, né? Então particularmente nesse momento, a fala de um speaker de um outro país vai fazer sentido, vai ter alguma aplicabilidade para todos, né? E nem sempre isso acontece. Então, isso a gente vai acontecer. Agora, quando você leva um evento, falar um pouco de inovação, e depois desse evento, a gente vai ter em novembro, o Omnia Health, que a gente fez o global, a gente vai fazer uma versão para as Américas, com foco muito forte no Brasil, mas vai trazer gente de todas as Américas, porque a gente tem eventos nos Estados Unidos e no México, a gente está se juntando para fazer um único evento, e esse evento vai estar no lugar da Hospitalar. A Hospitalar inicialmente tinha sido mandada para o 2º semestre, e agora a gente não vai fazer, e vai fazer esse evento. Mas o que eu quero dizer é que, o que dá para esperar, né, de novidade? Quando se você só leva o físico para o digital, não é? Você só vai perder, porque um evento digital, ele consegue entregar o mesmo valor que um evento físico? Não, ainda não. Se um dia vai conseguir, não sei dizer, né? Mas o que você faz quando você muda o modelo você vai perder em relação ao modelo anterior, né? A mesma coisa que a gente discute tanto aqui, tem vários modelos que precisam ser mudados na saúde. Você vai perder. Se você não trouxer a tecnologia e acrescentar coisas e ver o que você consegue ganhar, você vai ficar só o que você vai perder. Então, quando você vai para o digital, você tem dados, né? Você tem uma proliferação de dados. Você sabe quem está lá especificamente dentro do teu evento digital. Que valor que isso tem? Tem um monte de valor. Depois, quando a gente fala de alguma coisa digital, a gente fala de negócios, conteúdo e relacionamento. Conteúdo, já todo mundo viu que está indo bem para o digital. Mais ou menos, né? Porque também tem uma dificuldade muito grande de engajamento no digital, mesmo conteúdo, em relação ao físico. A gente já sabe que se eu ficar falando mais de 16 minutos para vocês, vai todo mundo embora, ninguém aguenta mais do que 16 minutos. E, além disso, tem que ter alguma forma de preferência de você engajar o público para ele poder participar junto, seja com pesquisa, e aí o digital ajuda, seja com pesquisas, seja com ele poder votar e você já ver a resposta, já poder interagir. Então, tudo isso a gente está aprendendo, a gente e todo mundo está aprendendo como fazer e a gente vai fazer. Né? Então, a gente espera que o público consiga participar muito mais durante as palestras, né, dar opinião, votar, etc. e tal. E aí a gente fala de engajamento. Então, você tem uma empresa que quer fazer negócios com alguém que está no evento digital. Não funciona simplesmente ele pedir para conversar, não é? Isso a gente já viu que não funciona. Ele pedir uma reunião digital, isso tudo a nossa plataforma faz. Você pode pedir reuniões, pode fazer tudo isso. Pode fazer reuniões online, tudo. A gente já viu que não funciona, porque não tem esse engajamento, é frio, né? Um pedido. Você está num evento, uma empresa vai lá e fala, eu quero falar com você, não vai funcionar. Então como é que você faz isso, né? De novo, a gente acredita nas microcomunidades, seja microcomunidades por desafios de uma região ou por assunto. Então, quando a gente for fazer um evento digital como o RIS, além das palestras, você vai encontrar, por exemplo, salas de discussão, várias salas de discussões com vários temas diferentes, onde ali vai ter uma participação máxima de 15, 20 pessoas que vão poder entrar e vão poder discutir o tema. Óbvio que vai ser moderado para todos que estão ali. Então, óbvio que vai ter alguém já nosso que vai poder responder as perguntas, e alguém fazendo perguntas, mas todos vão poder participar, não é? Isso engaja, né? Porque você vai entrar naquilo onde você vai diretamente participar de um tema ali, para discutir aquilo. Isso é importante para a empresa também que está tentando fazer negócio, porque como você está segmentando os temas, né, o digital vai permitir com que a empresa que está patrocinando, ela saiba exatamente quem está ali dentro, interessado naquele tema. E aquele tema pode ter alguma relação com a solução que ela tem. Ela tem uma solução que pode ajudar em alguns dos desafios que estão naquele tema. Então, aí ela já tem a gente chama de um funil, né, de
um funil de relacionamento, ela sabe que quem está ali. E aí o digital vai dar para ela essa informação. Ela pode participar da discussão, né? E aí depois da discussão ela pode eventualmente fazer uma apresentação no case oferecido para as pessoas que estão ali dentro. Mais chance, de novo, de quem esteve ali, que tem interesse naquele tema, e ainda saiu e foi assistir um case dela. Se você está falando de 50 pessoas que vão sair 5 para lá, mas são 5 pessoas que realmente estão enxergando o valor naquela solução ali. E aí você conseguiu trazer um engajamento ali, e aí você pode eventualmente ter negócio. Então o digital você tem que fazer diferente, né? Então assim, eu acho que os modelos diferentes, eles partem de como você vai engajar. Da mesma forma que você está propondo, a tecnologia vai trazer para a área da saúde muitos modelos diferentes e muitas oportunidades. Se você não engajar quem vai usar aquilo, engajar o paciente, engajar a empresa, né, que paga o plano de saúde, engajar o médico, que está no sistema também, você não vai conseguir fazer o modelo funcionar. E com a pandemia a gente está vendo especificamente que existe realmente uma oportunidade agora das pessoas, né, dos pacientes, das pessoas que estão na ponta, eles serem engajados no processo, né, junto com as empresas, não basta só oferecer a tecnologia. E acho que o digital, ele tem ferramentas muito mais baratas para você engajar as pessoas. Isso é muito avançado hoje como você consegue fazer isso no digital. Então a gente está explorando e está mergulhado nisso, em como usar o digital para poder fomentar as microcomunidades da saúde, para poder levar informação que elas possam trabalhar localmente para gerar resultados. E acho que os nossos parceiros que trabalham com a gente, que são todas as associações, as federações que trabalham com a gente, essa é uma construção que nós estamos fazendo junto com eles também, né? Eles também estão muito interessados em participar disso e eles são fundamentais para isso. Obrigado. Obrigado, Eduardo. Morei aqui, me estendi, né? Já vi aqui todo. Não, tá tudo meu bem. tempo. Foi ótimo, Eduardo. Foi ótimo. Obrigado, Eduardo. Olha, ser mediador de 2 craques fica fácil, né? Eu queria só fazer uma pequena reflexão e parabenizar os 2 participantes da belíssima apresentação, a parte técnica, a parte teórica. Eu acho que mostrou para nós o fronte da situação e, de repente, como melhorar este atendimento. Eu quero aqui fazer dar parabéns aos profissionais da área da saúde, técnicos, enfermeiros, médicos, psicólogos, fisioterapeutas, enfim, todos que estão na linha de frente. Olha, as outras patologias do Brasil não desapareceram, elas estão aí. E nós temos o atendimento dessas pessoas, mas, incluindo a pandemia, esse atendimento que hoje nós somos o número 1 do mundo em recuperação de pacientes de Covid-19. Então, nós precisamos de parabenizar essa equipe médica, esses hospitais. Nós temos que parabenizar esses hospitais, com todas as suas deficiências, com todas as suas dificuldades de assistência, está dando um exemplo para o mundo. Então, nós queremos aqui deixar bem claro os nossos parabéns a todos os profissionais envolvidos na área da saúde, não só no fronte com Covid, com todo atendimento, porque as outras patologias, elas não sumiram. É porque a gente não vê elas nos jornais, mas elas estão aí, morrendo pessoas também, como o Jurandir mesmo colocou, pacientes que estão na linha de espera para procedimentos. Isso vai vir, uma demanda imensa e que nós não sabemos ainda até como fazer. E nós precisamos nos preparar para isso. Mas, mais uma vez, parabenizar os hospitais, parabenizar a toda a equipe da área da saúde. E dizer que foi um prazer estar aqui com vocês, foi um prazer esse bate-papo. Eu quero voltar agora para o estúdio, para a Norma Zélia. Norma Zélia, desculpa.
Muito obrigada, doutor Morato. É uma alegria muito grande o senhor diz assim, capitanear duas feras, não é? Eduardo, doutor Jurandir, mas na realidade nós temos 3 feras aqui e nós temos aqui agradecer a sua disponibilidade, a sua gentileza, o seu conhecimento em nos proporcionar um debate que traz temas tão profundos, mas que foi apresentado de forma muito leve. Agradecer a Eduardo e parabenizá-lo pela Hospitalar, desejando ainda mais sucesso, porque quanto mais sucessos vocês têm, mais a gente aprende. Tanto aprende no conhecimento teórico, como também na arte de empreender. E, obviamente, que não poderia deixar passar esta oportunidade de também levar aqui do Ceará o abraço carinhoso ao nosso conterrâneo Jurandir Frutuoso. Uma personalidade extremamente querida, respeitada, agregador, estrategista e que nos honra pelo Brasil inteiro. Então, começamos amanhã com o pé direito, ouvindo 3 personalidades que defendem o nosso sistema de saúde e que são arraigados profissionais em defesa de uma saúde com mais qualidade para todos nós. E já ressaltando o que o Eduardo falou, porque nessa nova era virtual, as câmeras podem nos distanciar, mas os pensamentos e os sentimentos, eles nos unem. E a gente quer saber, porque nós precisamos interagir, precisamos ouvir a sua opinião. No chat já tem lá uma pergunta sobre o seu conhecimento do SUS. Você sabe a importância do SUS para o povo brasileiro? Responda essa pergunta. Nós queremos ouvir você. E também no Instagram, nós já estamos com uma outra enquete, que agora, no intervalo que vamos ter daqui a pouco, queremos também ter o tempo para analisar. Então, assim, você está satisfeito com a saúde da sua cidade? Queremos ouvir a sua opinião. Então, ratifico aqui, em nome de todas as instituições parceiras, os agradecimentos ao nosso painelista, doutor Morato, ao nosso mediador, doutor Morato, aos nossos painelistas, Eduardo e doutor Jurandir. Vamos agora ter um rápido intervalo. Antes, porém, permitam-me ainda ratificar o nosso sentimento de gratidão a todos os espectadores que nos assistem pelo YouTube do Sindesec e registrar que nós estamos aqui com pessoas nos assistindo, olha, de Belo Horizonte, Tocantins, Minas Gerais, aqui de Fortaleza, Caravelas, na Bahia, Pirapozinho, em São Paulo, Natal, no Rio Grande do Norte e Brasília. De onde você nos assiste? Manda dizer para a gente. Dá também a sua opinião. O que você está achando dos nossos painéis? Manda os elogios para os nossos convidados, porque o time é de primeira. Vamos então agora a um rápido intervalo, 30 minutos. Retornaremos às 10h30 com o painel 6, o empreendedorismo na saúde. Até já. Seminário O Futuro da Saúde. Ciência e tecnologia como estratégias de desenvolvimento. Promoção e realização Sindesec. Patrocínio Apvida, SESI, Sebrae, Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Apoio Grupo HDD, Pró-Hospital, Selene, Senac. Apoio institucional FENAES e SGH, Organização Prática Eventos. Em meio a tantas mudanças, algo continua igual. A saúde é o seu bem mais valioso. Depois que tudo passar, e claro, vai passar, você fará novos planos, visitará quem você mais ama e aproveitará cada abraço. E para realizar tudo isso, uma vida saudável é essencial, hoje e também no futuro. Por isso, o Apvida vai estar ao seu lado sempre. Apvida faz bem para você. Você
sabia que o SESI tem serviços de saúde com preços populares? Com o SESI Clínica ficou mais acessível cuidar da sua saúde, com consultas em diversas especialidades médicas, exames laboratoriais, raio-x, ultrassom e outros. O SESI Clínica é aberto ao público e é fácil de encontrar pelo site, pelo app SESI Ceará ou pelo telefone 85 4009 6300. SESI Clínica, Centro, Parangaba e Maracanaú. A Assembleia Legislativa do Ceará sempre fez parte do seu dia a dia. Nesse período de pandemia, não seria diferente. Com a necessidade do distanciamento, inovamos e seguimos trabalhando mais unidos do que nunca em busca do que é melhor para todos os cearenses. Através da internet e da TV, entramos em milhares de casas para levar conhecimento ao maior número possível de estudantes. E destinamos todo o recurso em emendas parlamentares para ações de combate ao coronavírus. Diante da rapidez dos fatos, agimos de forma imediata e responsável. Simplificamos processos, aprovamos projetos, decretos, isenção de contas e muito mais, sempre pensando no bem-estar de toda a população. Juntos, entramos em campanha no combate ao coronavírus. Discutimos e aprovamos medidas que beneficiam as famílias cearenses, principalmente as que mais precisam. Autorizamos a contenção de gastos nos 3 poderes e incentivamos doações à saúde para abono aos profissionais da área. Diariamente, combatemos a propagação de mentiras, o aumento abusivo de preços e continuamos lutando por algo de valor incalculável: a vida de cada cearense. Quando tudo isso passar, estaremos ainda mais fortes, unidos e prontos para o que fazemos de melhor: superar. Assembleia Legislativa do Ceará.